Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Qual seria o pior dos pecados que um cristão pode cometer? O que vocês acham? ¿Cuál creen ustedes que es el peor de los pecados que el cristiano puede cometer? Normalmente nós vamos pensar nos pecados relacionados aos pecados sexuais, não é? Normalmente uno relaciona esos pecados con los pecados sexuales. Evidentemente que são pecados terríveis, ninguém quer minimizar isto. Y evidentemente son pecados terribles, nadie quiere minimizar esto. Mas, à luz da palavra de Deus, o pior de todos os pecados é a soberba. Pero a la luz de la palabra de Dios, el peor de todos los pecados es soberbia. Talvez porque seja o pecado mais associado com o próprio diabo. Porque tal vez es el pecado más asociado con el propio diablo. Nós não sabemos exatamente o que Satanás produziu em si mesmo de tão ruim. Nosotros no sabemos con certeza qué fue lo que Satanás produjo en sí mismo de malo. A tal ponto que Deus não tenha qualquer compaixão dele. De tal manera que Dios no tiene ninguna compasión con él. E simplesmente o condena a uma eterna perdição. Él simplemente lo condenó a una eterna perdición. Mas provavelmente foi algo relacionado à soberba. Pero probablemente fue algo relacionado a la soberbia. Há um único texto da palavra de Deus que parece nos dizer o que foi que Satanás pecou. Y hay un solo texto en la palabra de Dios que nos indica, al parecer, en lo que Satanás pecó. É 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Y es 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. O apóstolo Paulo está falando com Timóteo que deve organizar uma igreja. Y el apóstol Pablo está hablando con Timoteo que debe organizar una iglesia. E precisa escolher presbíteros. Y necesita escoger presbíteros. Então há uma ordem para que eles não sejam novos na fé. Y hay una orden para que ellos no sean nuevos en la fe. Neófitos. Neófitos. Neo, novo, fitos, fé, novo na fé. Nuevo, fitos, fe, nuevo en la fe. E por que ele não poderia ser novo na fé? ¿Y por qué él no podría ser nuevo en la fe? Paulo diz, para que não suceder que se ensoberbeça. Pablo dice, para que no se ensoberbezca. E incorra na condenação do diabo. Y entonces entre en la condenación del diablo. Parece então que Paulo está dizendo que a soberba foi o sentimento primordial de Satanás. Entonces Pablo parece que está diciendo que el sentimiento primordial de Satanás fue la soberbia. Que o levou à queda.
y lo llevó a la caída. sentimento de autossuficiência, El sentimiento de autosuficiencia, de que não precisa de de Deus, que no es necesario Dios, que pode resolver as coisas por si mesmo. que las cosas se pueden resolver por mí mismo. Aqui na carta de Tiago, Aquí en la carta de Santiago, Tiago menciona muito o diabo e a soberba. Santiago menciona mucho el diablo y la soberbia. E isso é uma coisa muito importante de observar. Y eso es una cosa muy interesante de observar. Essa exposição vai seguir a seguinte ordem. Esta exposición va a seguir el siguiente orden. Primeiro vamos entender aqui à luz do texto a diferença entre soberba, uma vida soberba, e humildade, uma vida humilde. Entonces, a partir del texto, nosotros vamos a entender la diferencia entre soberbia, una vida de soberbia, y la humildad. Então vamos entender 3 atitudes que o texto descreve de uma vida soberba. Entonces, vamos a entender aquí en el texto 3 actitudes de una vida soberbia. Para que ao final, se nós identificarmos algum tipo de soberba em nossas vidas, possamos também entender, em último lugar, como podemos ser humildes. Para que cuando al final de esta exposición y habiendo identificado algunos aspectos de la soberbia en nuestra vida, nosotros podamos entonces aplicar y resolver con la humildad. Vejamos então o que ele menciona aqui a respeito de uma atitude de Deus em relação aos soberbos no verso Entonces 6. veamos aquí en el versículo 6 lo que Dios dice sobre la relación que Él tiene con el soberbio. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, Entonces Él dice, Dios resiste al soberbio, mas dá graça aos humildes. pero da gracia a los humildes. Portanto, aqui o texto diz que Deus resiste. Deus não tem como aceitar Entonces, uma atitude soberba. el texto dice que Dios resiste, no hay como Dios tener una relación con la persona soberbia. Várias vezes esse sentimento de soberba é discriminado como sendo maligno. Y muchas veces ese sentimiento de soberbia es discriminado como siendo maligno. Por exemplo, no capítulo 3, Por ejemplo, en el capítulo 3, ele o descreveu no verso 14 Él describe en el verso 14 como algo que está no coração das pessoas, como algo que está en el corazón de las personas, que é uma espécie de, diz, uma inveja amargurada, que es una especie de envidia amargada. e o texto em português diz sentimento faccioso, não sei Y como el está em espanhol. texto en portugués dice sentimiento faccioso, aquí dice contención en vuestro corazón. E o que 14, mais? versículo 14 Isto, do capítulo 3. ok. Pode repetir? Pero si celos amargos. O verso inteiro, o verso 14 Pero inteiro. si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Essa palavra que em português é sentimento faccioso, mas em espanhol é... Celos Não, é a amargos. próxima, é a próxima. Contención en vuestro corazón. É muito difícil de traduzir da língua grega. Esa palabra es muy difícil de traducir desde el griego. Eu percebo que nem o tradutor em português, nem o espanhol conseguiu, de fato, traduzir o Y significado. yo veo que ni en español ni en portugués el autor, los traductores consiguieron traducir. Esse termo aparece apenas em Aristóteles, na filosofia grega. Ese término aparece en Aristóteles, en la filosofía. E é o único lugar do Novo Testamento que ele também é usado. Y es el único lugar en el Nuevo Testamento donde está. Ele pode descrever a intenção de um político Él puede describir la intención de un político que quer ser o mais votado no país para aquele cargo. que quiere ser el más votado en el país para cierto cargo. Então ele fará tudo o que ele puder para alcançar o seu objetivo. Entonces él va a hacer todo lo que él pueda para conseguir ese objetivo. E ele vai ter que então esmagar os outros. Y entonces él va a tener que aplastar a los otros. É um desejo de primazia, Es un deseo de primacía, de ser o mais notado. de ser el más votado. Esse é o ponto de Satanás, não é? Foi isso que o levou a querer ser o líder de uma rebelião. Y ese es el punto de Satanás. Eso fue lo que lo llevó a ser el líder de una rebelión. E isso aqui, Tiago está dizendo, pode acontecer dentro da igreja também. Y Santiago está diciendo, esto puede suceder dentro de la iglesia también. Porque a palavra soberbo, agora já no capítulo 4, Porque la palabra soberbia, y ahora estamos en el capítulo 4, no versículo 6, versículo 6, literalmente significa literalmente significa subir nas costas da outra pessoa, subir en la espalda de la otra persona, com o objetivo de aparecer, con el objetivo de aparecer, de chamar a atenção toda para si mesmo. de llamar la atención toda para sí mismo. E ao mesmo tempo, enquanto essa pessoa está aparecendo, Y al mismo tiempo, mientras que esta persona está apareciendo, a pessoa que está embaixo está sendo afundada. la persona que está abajo está siendo hundida.
Então isso é o sentido de soberba no Novo Testamento. Entonces ese es el sentido de soberbia en el Nuevo Pelo Testamento. menos nesse texto. Por lo menos en este texto. Uma vontade de ter a primazia, Una voluntad de tener la de ter a primacía, palavra final, de tener la palabra final, de ser o centro das de atenções, ser el centro de atenciones, de receber aplausos, de recibir aplausos, de ser admirado. de ser admirado. Um sentimento difícil de lidar em tempos de Facebook Es un sentimiento difícil de lidiar, de tratar en tiempos de Facebook e de tantas redes y de sociais tantas redes sociales. que as pessoas querem ser Las curtidas. personas quieren likes. Ok, os irmãos entenderam. Querem ter comentários Quieren nos seus tener posts. comentarios en sus publicaciones. Isso vai se expressando também dentro da igreja, Y eso también se expresa dentro de la iglesia. mas Deus resiste a esse tipo de atitude. Pero Dios resiste ese tipo de actitud. Ele não pode aceitar isto. Él no puede aceptar esto. Agora, humilde no texto, Ahora, a palavra humilde, la palabra humilde en el texto, aqui no versículo 6 também, en el versículo 6 también, significa se abaixar. significa bajarse. Não vai subir em cima do outro, No es para subirse encima del otro. nem sequer vai ficar em pé. Ni siquiera va a seguir en pie. Ele vai se ajoelhar. Él se va a arrodillar. Ele não quer ser visto. Él no quiere ser visto. Não é falsa humildade. No es falsa humildad. Não é se abaixar para que os outros o vejam mais, já que todo mundo está em pé. No es bajarse para que todo el mundo lo vea ya que todos están en pie. É apenas um desejo verdadeiro Es apenas un deseo verdadero de não ser o centro das de no atenções. ser el centro de las atenciones. Isso é humildade à E luz isso da é palavra de humildade. Deus. En la palabra de Dios. Agora o texto nos dá 3 atitudes de um soberbo. Ahora el texto nos da 3 actitudes de un soberbio. E a primeira delas é pensar que ele pode lidar bem com o mundo. Y el primer sentimiento es que el soberbio piensa que él puede lidiar bien con el mundo. Veja o que o texto diz a partir do verso 4. Miren lo que el texto dice a partir del verso 4. Pode ler o verso 4 até o verso 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Portanto, a ideia dessa pessoa é que ela pode, de alguma maneira, aproveitar as coisas do mundo, ainda que pecaminosas. Entonces la idea de este versículo es que la persona puede disfrutar las cosas del mundo aunque sean pecaminosas. No primeiro século, mais, na verdade, no segundo século da era cristã, En el segundo siglo de la era cristiana, mas já estava também no primeiro, pero desde el primero, uma filosofia una filosofía que dizia o seguinte: decía lo siguiente: o corpo é ruim, a matéria é má, el cuerpo es malo, la materia es mala, mas o espírito está pronto, o espírito é bom, é santo, é puro. pero el espíritu es bueno, es santo, es puro. Isso eles chamavam de gnosticismo. Y a eso le llamaban de gnosticismo. No primeiro século temos apenas um proto-gnosticismo. Entonces en el primer siglo tenemos un proto-gnosticismo. Mas é possível ver isso nas cartas de João, Es posible ver eso en las cartas de Juan. aquele que não confessa que Cristo veio em carne, Aquel que no confiesa que Cristo vino en carne não é de Deus, é do anticristo. no es de Dios, es un anticristo. É uma tendência de negar, né, que Deus pudesse se tornar carne. La tendencia de negar que Dios pudiese haberse encarnado, Porque a carne é ruim, porque la carne es a mala, matéria não presta. materia no sirve, E se Deus é santo e é puro, ele não podia virar y carne. si Dios es santo y puro, Él no puede encarnarse. Só para explicar o pensamento por trás dessa ideia. Solo para que entiendan el pensamiento por detrás de esa idea. Quando aplicado à vida cristã, Cuando es aplicado a la vida cristiana, servia de uma desculpa servía de una disculpa. para pecar. Para pecar, A ideia é o seguinte: la idea es la siguiente: os pecados são da carne, los pecados son de la carne, então eles nunca podem atingir o espírito. entonces ellos nunca van a impactar el espíritu. Então não precisamos lutar tanto contra eles, Entonces no necesitamos luchar contra ellos, porque afinal de contas eles nunca vão poluir a nossa alma. porque al final ellos no van a contaminar nuestra alma. E dessa maneira Entonces de esa manera se dava permissão para que as pessoas pecassem. se permitían pecar. Em Apocalipse, para a igreja de Tiatira, En Apocalipsis para la iglesia de Teatira, João parece justamente combater essa ideia. Juan parece combatir esa idea, Porque uma líder, se dizia profetiza naquela cidade, porque había un líder que se decía profetiza en esa ciudad, dizia que podia sim cometer prostituição, y ella se decía relacionar que se fora. podía cometer prostitución y relacionarse con el mundo.
Porque isso era conhecer os mistérios profundos de Satanás. Porque eso era conocer los misterios profundos de Satanás. Aí está mais uma vez uma ideia de um Y proto-gnosticismo. ahí, una vez más, está la idea de un proto-gnosticismo. Isso aqui também parece estar aqui. Y eso también parece estar aquí. Porque esses cristãos estão achando que eles podem realizar, se envolver totalmente com o mundo e continuar servindo a Deus normalmente. Porque estos cristianos están pensando que pueden involucrarse con el mundo, estar en el mundo, pero estar bien con Dios también. E isso é uma atitude soberba. Y eso es una actitud de soberbia. Porque ela é satânica. Es satánica. A origem dessa atitude é Satanás. El origen de esa actitud es Satanás. Por isso que ele diz, a amizade do mundo é inimiga de Deus. Por eso él dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Satanás é conhecido como o adversário, o inimigo. Satanás es conocido como el adversario, el enemigo. Portanto, quem está indo por esse caminho está seguindo os passos Por lo dele. tanto, quien está yendo por ese camino le está siguiendo los pasos a Satanás. Por outro lado, o texto diz que Deus tem ciúmes de nós. Por otro lado, el versículo dice que Dios nos anhela celosamente. Porque o fato de o Espírito Santo habitar em nós Porque el hecho de que el Espíritu Santo habita en nosotros significa que Deus não quer apenas nossa alma, mas quer também nosso corpo. significa que Dios no apenas quiere nuestra alma, quiere nuestro cuerpo. E esse é o motivo pelo qual não é possível dizer que o pecado só contamina o corpo, mas não contamina o Y espírito. ese es un motivo por el cual nosotros debemos afirmar que el pecado no apenas contamina el cuerpo, sino el espíritu. Então, em primeiro lugar, um soberbo é aquele que pensa que pode ser amigo do mundo. Entonces, en primer lugar, el soberbio piensa que puede ser amigo del mundo. E ao fazer isso, ele na verdade está sendo inimigo de Deus. Y al hacer esto, en verdad, está siendo enemigo de Dios. A segunda atitude de um soberbo que o texto descreve Las- tem a ver com o próximo, com o irmão da fé. La segunda actitud del soberbio tiene que ver con el prójimo, con el hermano en la fe. Primeiro com o mundo, Primero con el mundo, segundo com os irmãos. segundo con los O hermanos. verso 11 diz, Versículo 11 dice, 11 e 12. 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Satanás tem um título no Novo Testamento. Satanás tiene un título en el Nuevo Uma Testamento. palavra feia, eu sei. Es una palabra fea, yo sé. Diabo. Diablo. Ninguém gosta de ouvir esse termo. A nadie le gusta escuchar esto. Mas ele era muito comum no primeiro século. Pero era muy común en el primer siglo. Porque ele significa simplesmente Porque significa simplemente fofoqueiro. chismoso, Quem cagüinero, fala mal. que habla mal, Quem acusa os outros. que acusa a los otros. Porque a função de Satanás no Novo Testamento é ser o acusador dos nossos irmãos. Porque la función del diablo en el Nuevo Testamento es ser acusador de nuestros hermanos. É claro que o Senhor Jesus cassou esse direito dele Es claro que el Señor tomó ese derecho ao morrer na cruz, al morir en la cruz, ao ressuscitar al resucitar e ao subir aos céus y al subir a los cielos e assumir o posto de defensor, advogado. y asumir el puesto de defensor y abogado. Aqui o texto diz: falar mal do outro O é texto- uma atitude satânica, El texto dice, hablar mal del otro es una actitud satánica, motivado pela soberba, motivado por la soberbia, que se coloca como acima do outro. como el que se coloca arriba del otro. Por isso é a mesma ideia de se colocar em cima da pessoa. Por eso ahí está la misma idea de colocarse arriba del otro. Mas aqui tem um fator complicador a mais. Pero aquí hay algo que complica la cosa. Porque Tiago diz: Porque quem Santiago fala dice- mal do irmão Quien habla mal del hermano ou julga seu o irmão, juzga a su hermano, fala mal da lei habla mal de la ley e julga a y lei. juzga la lei. Então é uma atitude tão soberba que é de se colocar acima da própria lei Entonces la actitud es tan soberbia que se coloca arriba de la propia ley e, consequentemente, acima do legislador. y por consecuencia arriba del legislador. E quem é o único legislador? ¿Y quién es el único legislador? O texto diz: El texto dice, é somente Deus. solamente Dios. No início do desenvolvimento da história humana aqui nesse mundo, En el inicio del desarrollo de la historia humana en este mundo, a descendência de Caim la descendencia de Caín seguiu por este caminho. siguió ese camino. Um homem chamado Lameque Un hombre llamado Lamec disse o seguinte: dijo lo siguiente: eu matei duas pessoas, yo maté dos personas,
Caim matou só uma, mas eu matei duas. Caín solo mató a una, pero yo maté dos. Foi dito que dele se tomaria vingança 7 vezes. Fue dicho que de él se tomaría venganza 7 veces. Eu digo que de mim serão 70. Yo digo que de mí serán 70. O que é isso senão legislar? Eso significa legislar, Adaptar a legislação a si mesmo. adaptar la legislación a sí mismo, Colocar a seu serviço. colocarla a su servicio. Parece um pouco com o que os políticos fazem hoje em dia, não é? Parece un poco a lo que los políticos hacen un poco hoy en día. Mas o problema é quando nós fazemos isso com a lei de Deus, pensando em benefício pessoal. Pero el problema es cuando nosotros hacemos eso con la ley de Dios para nuestro beneficio personal. E quase sempre querendo com isso condenar os outros. Y con eso siempre queremos condenar a los otros, Sem nos lembrarmos da misericórdia de Deus sin recordar la misericordia de Dios, e que o Senhor pode perdoar. que el Señor puede perdonar. Aqui a questão não é justificar o pecado do próximo, Aquí la cuestión no es justificar el pecado del otro, é não querer ser o juiz, es no querer ser el juez, porque isso pertence a Deus. porque eso pertenece a Dios. E sempre que nós queremos fazer isso, Y siempre que nosotros queremos hacer esto, seguimos pelo caminho de Satanás, seguimos por el camino de Satanás, que é o grande acusador. que es el gran acusador. Mas em terceiro lugar, o texto mostra uma nova atitude de um soberbo, Y en tercer lugar, el texto muestra una nueva actitud del soberbio, que está aqui dos versos 13 até o 17, que ou está até en o, los versos 13 a 17, que basicamente descreve uma ideia de uma autonomia em relação ao amanhã. que básicamente describe una autonomía con relación al mañana. Então é a soberba para si mesmo. Entonces es la soberbia para sí mismo. Ele já falou do mundo, Ya habló del mundo, ele já falou do irmão, él ya habló del hermano, e agora parece ser uma coisa muito íntima. y ahora es una cosa íntima. Atendei agora a vós que dizeis: Ahora ustedes atiendan los que dicen, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, hoy y mañana iremos a tal ciudad e lá passaremos um ano, y estaremos allá un año e y negociaremos, traficaremos e teremos lucros. y ganaremos. Então a pergunta vem: Entonces la pregunta es, vós não sabeis o que sucederá amanhã? ustedes no saben lo que sucederá mañana, Mas é tão errado assim fazer planos? pero ¿está mal hacer planes? Será que Deus proíbe que nós façamos planos para o amanhã? que Dios nos está prohibiendo hacer planes para el mañana? É errado planejar como será a carreira escolar ¿Está mal planear la carrera escolar, ou profissional profesional, ou mesmo familiar? inclusive la familiar? Não, Deus não proíbe que se façam planos. No, Dios no está prohibiendo que se hagan planes. O problema, o texto deixa muito claro qual é. El problema, y el texto lo deja muy claro, y É deixar Deus de fora desses planos. es dejar a Dios fuera de esos planes. É pensar que pode fazer isso por si mesmo. Es pensar que Él puede hacer eso por sí mismo. E aí o texto diz: Y ahí el texto dice, 2 problemas com essa atitude. dos problemas con esa actitud. Primeiro, você não conhece o dia de amanhã. Primero, usted no conoce el mañana. Segundo, você não sabe quão frágil é a sua vida. Segundo, usted no sabe qué tan frágil es su vida. Que é a vossa vida? ¿Qué es la vida de ustedes? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Son apenas neblina que aparece por un instante y luego se disipa. Em vez disso, devias dizer: En vez de eso, ustedes deben decir, se o Senhor quiser, si el Señor quiere, faremos isso, faremos aquilo. iremos y haremos esto o aquello. Mas isso não é um jargão cristão apenas. Pero eso no es un cliché cristiano. É muito comum as pessoas dizerem, no Brasil pelo menos, se Deus quiser. Eso es muy común en Brasil. Ah, si Dios quiere. Se Deus quiser, eu vou. Si Dios quiere, yo voy. Se Deus quiser, chove. Si Dios quiere, llueve. Mas ninguém está pensando realmente em Deus quando fala isso. Pero nadie en verdad está pensando en Dios cuando habla eso. Só está usando um jargão religioso. Solo está usando un cliché Isso religioso. aqui é mais do que apenas dizer palavras vazias. Esto es más que decir palabras vacías. É ter assentado no coração Es ter firme en el corazón. que é Deus quem é o dono da nossa vida Que es Dios quien es dueño de nuestra e vida. que é o Senhor do amanhã. Y que es el Señor del mañana. Portanto, se Ele quiser, Por lo tanto, si Él quiere, essas coisas boas acontecerão como nós queremos. estas cosas buenas sucederán como E nosotros se Ele queremos. não quiser, Y si Él no quiere, elas não acontecerão. ellas no sucederán. E ainda assim seremos felizes. Y aún así seremos felices. E ainda assim seremos gratos. Y aún así seremos E agradecidos. continuaremos humildes. Y continuaremos humildes. Porque Deus resiste ao soberbo. Porque Dios resiste a los soberbios. Ele não pode tolerar a atitude de soberba em nossa vida. Él no puede tolerar la actitud de soberbia en nuestra vida. Porque ela é uma atitude demoníaca. Porque es una actitud demoníaca. Em contrapartida, nosso Senhor Jesus mostrou o que significa ser humilde.
Y en contrapartida, el Señor Jesús nos mostró lo que es ser humilde. Então nós temos dois exemplos muito claros. Entonces, nosotros tenemos dos ejemplos muy claros. Exemplo maligno, satânico, El ejemplo maligno, satánico, e o exemplo de Jesus. y el ejemplo de Jesús. E não é interessante pensar que o soberbo é o que não tem nada Y no es interesante pensar que el soberbio es el que no tiene nada. e o humilde é o dono de tudo? Y el humilde es el que es dueño de todo. Porque aquele que é Senhor dos céus e da terra Porque aquel que es Señor de los cielos y de la tierra, abriu mão abrió mano, de seus abdicó direitos, de sus derechos, não de sua divindade, no de su divinidad, nem 1% dela, ni 1% de ella, mas veio morar aqui pero vino a morar aquí, em carne en carne, e se fez homem se hizo hombre e se fez servo y se hizo siervo e morreu por y nós. murió por nosotros. E foi até a terra, até o pó, Y fue hasta la tierra, hasta el polvo, como um humilde que se abaixa no chão, como un no pó. humilde que se baja en el polvo. E ele foi até abaixo disso porque ele foi sepultado. Y él fue mucho más abajo porque él fue sepultado. Mas então Deus o exaltou Pero entonces Dios lo exaltó e o colocou àquela posição máxima y lo colocó arriba en la posición máxima do governo dos céus e da terra. del gobierno de los cielos y de la tierra. Ele mesmo disse: Eu recebi toda a autoridade nos céus e na Él terra, mismo dice, recibí toda autoridad en los cielos y en la tierra como uma consequência da sua humilhação. por consecuencia de su humillación. Isso já nos antecipa o final dessa mensagem. Y eso ya nos anticipa al final de este mensaje, Os benefícios de uma vida humilde. los beneficios de una vida humilde. Mas se você encontrou, e eu sempre encontro na minha vida algumas atitudes soberbas escritas aqui, Pero si usted encontró, y yo siempre encuentro algunas actitudes soberbias en mi vida, como é que nós podemos nos livrar dela? ¿cómo es que nosotros podemos librarnos de ellas? E como podemos aprender com Cristo uma vida de verdadeira humildade? ¿Y cómo podemos aprender con Cristo una vida de verdadera humildad? Parece-me que os versos 7 até o 10 Me escrevem isso para nós. Y me parece que los versos del 7 al 10 nos ayudan a ver esto. O verso 7 diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus. El verso 7 dice, someteos pues a Dios. Isso já é humilhação, porque você tem que se abaixar. Eso ya es humillación porque significa bajarse, Submeter sua vontade a quem é de direito, someter la voluntad a quien es de derecho, mas resistir ao diabo. pero resistid al diablo. Então, uma atitude muito clara de para quem eu me prostro Entonces es una actitud clara de a quién yo me postro e diante de quem eu não me prostro. y delante de quien no me postro. Agora, o que é resistir ao diabo? Ahora, ¿qué es resistir al diablo? Será que é usar alguma frase mágica que vai expulsá-lo? ¿Será que es usar una frase mágica que lo va a expulsar? O texto diz que ele vai fugir de nós. El texto dice que él huirá de nosotros. Mas por quê? ¿Pero por qué? Porque encontrará alguém poderoso para enfrentá-lo? Porque encontrará a alguien poderoso para enfrentar. Nós nunca seremos isso. Nosotros nunca seremos eso. Nós nunca teríamos poder suficiente para enfrentá-lo. Nosotros nunca tendremos poder suficiente para Nunca enfrentarlo. seremos mais fortes do que ele. Nunca seremos más fuertes que él. Mas ele encontrou alguém humilde, Pero él encontró a alguien humilde, rebaixado diante de Deus. rebajado delante de Dios. Ele não pode suportar isso. Él no puede soportar esto. Porque lembra-o muito Porque nos recuerda mucho. a ele se lembra muito quando vê isso, Porque él se acuerda mucho de quem o derrotou de quién lo derrotó. na maior atitude de humilhação da história. Que fue quien lo derrotó en la mayor actitud de humillación de la historia. O Filho de Deus crucificado na cruz. El Hijo de Dios crucificado en la cruz. Aí está a humilhação máxima. Ahí está la máxima humillación. Quando nós nos assemelhamos a Cristo, Cuando nosotros nos parecemos con Cristo, colocaremos o diabo em fuga. colocaremos al diablo en fuga. O texto do verso 8 diz: Chegai-vos a El Deus, texto dice, alléguense a Dios e ele se chegará a vós outros. y Él se acercará a vosotros. Mas nós não nos achegamos a Deus como filhos exigentes. Nosotros no nos acercamos a Dios como hijos Exigentes, exigentes, reclamantes, que reclaman, que estão sempre pedindo coisas, que siempre están pidiendo cosas, ou até exigindo muitas vezes, como a teologia atual ensina. inclusive exigiendo muchas veces, como algunas teologías enseñan hoy. Filhos mimados. Hijos mimados. Não, isso é ser soberbo também. Eso es ser soberbio también.
Achegar-se a Deus Entonces, acercarse a Dios significa se submeter a Ele, significa someterse a Él, aceitar seus planos, aceptar sus planes, sua soberania, su soberanía, seu poder, su poder, e que o que Ele tem e quer para nós é sempre o y melhor. que lo que Él quiere y tiene para nosotros es siempre lo mejor. Então tudo começa com essa ação Entonces- de se abaixar diante Entonces de todo Deus. comienza con esta acción, bajarse delante de Dios. Não há vida humilde sem este começo. No hay vida humilde sin este comienzo. Se submeter a Deus Se someten a Dios e humildemente resistir ao y diabo. humildemente resistir al diablo. Resistir, imitá-lo. Resistir imitando. Resistir, imitá-lo, não imitar Satanás. Isso é resistir. Imitarlo. Isso. No imitar Satanás. Eso es resistir, someterse. Porque o que ele quer é que nós tenhamos uma atitude soberba em relação ao mundo, em relação ao próximo e em relação a nós mesmos. Porque lo que Él quiere es que tengamos una actitud soberbia con relación al mundo, a los hermanos y a nosotros mismos. Quando nós não fazemos isso, Cuando nosotros no hacemos esto, é que estamos resistindo es que Satanás. estamos resistiendo a Satanás. Em segundo lugar, ele diz limpeza na vida. Y en segundo lugar, Él dice, limpiad las manos, Purificai as mãos, pecadores. purificar las manos, E pecadores. vós que sois de ânimo dobre, Y vosotros, los de doble ánimo, limpai o coração. purificad vuestros corazones. É necessário uma atitude de limpeza na nossa vida. Es necesaria una actitud de limpieza en nuestra vida. E observe que tem a ver com as mãos, Y observe que tiene que ver con las manos. porque as mãos são o símbolo do que nós fazemos. Las manos son el símbolo de lo que nosotros hacemos. Nossas ações têm que ser Nuestras purificadas acciones tienen que ser purificadas de toda soberba, de toda soberbia, mas antes disso, pero antes de eso, ou até para que isso possa o acontecer, para que eso pueda suceder, a fonte de onde as ações surgem la fuente de donde surgen las acciones também tem que ser purificada. también tiene que ser purificada. Por isso que ele diz: limpai o coração. Por eso dice, purificad vuestros corazones. Só uma limpeza interna e externa, portanto, Solo una limpieza interna y externa pode nos levar a essa vida de verdadeira nos humildade. puede llevar a esa vida de verdadera humildad. Mas se você está achando muito difícil fazer isso, Pero si le parece muy difícil hacer esto, e de fato é, y de hecho lo es, o verso 9 nos dá mais uma informação. el versículo 9 nos da una información. Afligi-vos, Afligíos, lamentai lamentad e chorai. y llorad. Isso significa quebrantamento. Eso significa quebrantamiento. É um reconhecimento de que não alcançamos. Es el reconocimiento de que no podemos, no alcanzamos. Não seremos jamais puros desta maneira. No seremos jamás puros de esta manera. Nunca teremos tal atitude nobre assim. Nunca tendremos esta actitud noble. Porque às vezes, mesmo quando estamos nos abaixando, Porque aún así, cuando nos estamos humillando, damos uma olhadinha para ver se alguém está nos vendo mesmo. damos una mirada a ver si alguien nos está viendo. Estamos preocupados em sermos admirados. Estamos preocupados en ser admirados. Por isso só nos resta choro, lamento. Por eso solo nos resta lloro y lamento. Ele diz: converta-se o vosso riso em pranto. Vuestra risa se convierta en lloro. Se você percebe que há raiz de soberba em seu coração, Si usted percibe que hay raíz de soberbia en su corazón, pare de rir, ele está dizendo. pare de reír. Você Es lo não que tem está diciendo. motivo para rir. Usted no tiene motivos para E reírse. comece a chorar, Comience a llorar. porque você só tem motivos para chorar. Porque usted solamente tiene motivos para llorar. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Porque sua alegria é vazia. Porque su alegría es vacía. Ela é baseada em coisas supérfluas. Tiene como base cosas superficiales. Então, ao fazer isso, Entonces, al hacer esto, já estaremos experimentando a verdadeira humilhação. ya estaremos experimentando la verdadera O humillación. verso 10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor. Y el versículo 10 dice, humillaos delante del Señor. Porque isso já está de fato acontecendo. Porque eso ya de hecho está sucediendo. E então vem a mais inusitada recompensa, Y viene la más inusitada recompensa, que é o final que es do el final versículo del 10. versículo 10. É surpreendente, Es sorprendente, porque ele diz: e ele vos exaltará. porque Él dice, y Él os exaltará. E por que eu insisto que isso é inusitado? ¿Y por qué yo insisto que eso es sorprendente?
Porque o humilde não está buscando isso. Porque el humilde no está buscando eso. Ele não está esperando isso. Él no está esperando eso. Ele não fez tudo isso planejado até aqui. Él no planeó todo esto hasta este punto. Se o único modo de eu ser exaltado é eu passar por todo esse processo, eu farei então. El único modo de yo ser exaltado es pasar por todo esto, entonces lo voy a hacer. Ficará sem. No, se queda sin eso. Se humilhará falsamente Se humillará falsamente e ficará sem a verdadeira exaltação. y se quedará sin la verdadera exaltación. Porque a verdadeira exaltação Porque la verdadera exaltación não significa necessariamente perante os homens, no significa necesariamente delante de los hombres, mas é a exaltação com Cristo. pero es la exaltación con Cristo. Até hoje, Cristo não é muito bem reconhecido perante os homens, Hasta hoy Cristo no es bien reconocido delante de los hombres, mas reina absoluto nos céus e na terra. pero reina absolutamente en los cielos y en la Foi tierra. colocado por Deus, foi exaltado por Deus. O mesmo termo aqui. Fue Ele colocado o por exaltou Dios. sobremaneira Dios lo exaltó sobremanera, es el mismo término aquí, e o colocou acima de todo y nome. lo colocó arriba de todo nombre. Nem sempre, portanto, a exaltação que nós receberemos da nossa humildade será reconhecimento público, Entonces no siempre la exaltación que nosotros recibimos de nuestra humildad será reconocida por las personas ou recursos das o pessoas, por los recursos de las personas, mas será por quem é de direito sino por quien tiene ese derecho e por quem importa, y de quien nos importa tener ese que é reconocimiento. Deus, Es Dios que nos exaltará. que nos exaltará, Mas sempre será uma recompensa inusitada, pero siempre será una recompensa sorprendente, prêmio de Deus, un premio de Dios, absolutamente imerecido da nossa parte. absolutamente inmerecido. Então nós aprendemos com essa passagem Entonces, ¿qué nosotros aprendemos con este pasaje? a diferença entre ser soberbo e ser humilde. La diferencia entre ser soberbio y ser humilde. Aquele que quer estar acima dos outros Aquel que quiere estar por encima de los otros e aquele que quer estar abaixo dos outros. y aquel que quiere estar abajo de los otros. Vimos que ser soberbo significa ter uma atitude em relação ao mundo, Vimos que ser soberbio es tener una actitud con relación al mundo, de pensar que pode ser amigo do mundo de pensar que puedes ser amigo del e mundo, até mesmo usufruir impunemente os prazeres ilícitos do mundo. inclusive de disfrutar impunemente los placeres ilícitos del mundo. E isso é uma doutrina Y satânica. eso es una doctrina satánica. Vimos que tem a ver com julgar o irmão Vimos que tiene que ver con juzgar al hermano e pensar que estamos acima dele, portanto, y pensar que estamos arriba de él, porque por podemos consecuencia. apontar seus defeitos Porque podemos apuntar sus defectos e até dizer, a lei fala e desta inclusive maneira. decir, oye, la ley habla de esta manera. Mas então estamos nos colocando acima da própria lei Pero entonces nos estamos colocando por encima de la propia ley. e esquecendo que Deus é de misericórdia e de graça. Y olvidándonos que Dios es lleno de misericordia y gracia. Mas também é uma atitude íntima nossa, Pero también es una actitud íntima de achar que nuestra, somos senhores da nossa vida, de pensar que somos señores de nuestra do vida, hoje e do amanhã. del hoy, del mañana. Isso também é satânico. Y eso también es satánico. O único jeito de abandonar essas coisas La única manera de abandonar esas cosas é aprender o caminho da humildade, es aprender el camino de la humildad, que tem a ver com se aproximar de Deus, que tiene que ver con acercarse a Dios, sempre abaixado, siempre bajado, nunca em pé, nunca de pie, sempre de cerviz quebrada. siempre con el cuello para abajo. Deste modo, De este modo, trocar o riso tolo vazio por pranto, cambiar esa risa vacía por lloro, aprender a lamentar de verdade os pecados, aprender a lamentar de verdad realmente el pecado, não só quando são descobertos, no solamente cuando son descubiertos, não só quando o lamento pode diminuir a pena, no solo cuando el lamento puede disminuir la pena, mas quando de fato ele nos assola. sino cuando de hecho nos asola. Desse modo, De ese modo, estamos humilhados perante o Senhor estamos humillados delante del Señor e receberemos a inusitada recompensa y recibiremos la sorprendente recompensa da exaltação, de la exaltación, que é só dele que solamente viene de Él e que é para ele y também, que es para Él también, para a glória dele, para gloria de Él, como Jesus fez como Jesús hizo em toda a sua vida. en toda su vida, O verdadeiro humilde. el verdadero humilde. Aprendamos com o Mestre. Aprendamos con el Maestro. Vamos orar? Vamos a orar. Senhor Deus e Pai, Señor Dios y Padre, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por tu palabra,
que é tão profunda para que nós. es tan profunda para nosotros. Reconhecemos nossas limitações em entendê-la, Reconocemos nuestras limitaciones en entenderla, mas obrigado porque o Teu Espírito pero gracias porque tu Espíritu nos ilumina suficientemente nos ilumina suficientemente para que o que há de principal para que lo que hay de principal seja compreendido por nós sea comprendido por nosotros e, acima de tudo, y arriba de todo, praticado. practicable. Ajude-nos nesta manhã Ayúdanos en esta mañana a entender um pouco a mais entender un poco más da personalidade de Jesus Cristo de la personalidad de Jesucristo, e sua humilhação de su humillación como grande exemplo para as nossas como vidas gran ejemplo para nuestras e vidas repudiar y repudiar toda a vida satânica, toda vida satánica, toda atitude maligna toda actitud maligna de soberba, de soberbia, de orgulho orgullo e y prepotência. prepotencia. Abençoe-nos, ó Pai. Bendícenos, Padre, Em nome do Senhor en el Jesus. nombre del Señor Jesús. Amém. Amén.